gente vai ter um momento agora para a gente falar de desenvolvimento regional. E nesse momento eu vou chamar para subir aqui ao palco o diretor de negócios do Banco do Nordeste, o Luiz Abel Amorim de Andrade, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Banco do Nordeste e falar sobre a questão do desenvolvimento regional. Pessoas, né? Bom dia, gente. Bom dia, né? Ninguém almoçou ainda, então é bom dia. Cumprimentar aqui Adriano Nogueira e agradecer pelo convite para estar aqui nesse espaço hoje. Estou aqui representando presidente Paulo Câmara, que por um motivo de visita à nossa região, junto com o presidente Lula, não pôde participar, mas a ideia é falar um pouquinho do desenvolvimento do Nordeste do Brasil, inclusive tem temas que coadunam muito com o que foi tratado aqui já em outras pautas, tá? O Banco do Nordeste tem tido o cuidado, tem o dever de ser um parceiro estratégico na região Nordeste e atua como principal banco, como principal indutor de desenvolvimento e um banco que é fundamental para que nós possamos alavancar a região. A economia nordestina tem sido muito importante para o Brasil, tem apresentado um dinamismo, mas precisa, de fato, avançar ainda mais para que a gente possa tirar um pouco do déficit que existe em relação à economia nacional. Nós temos, por exemplo, dentro do Nordeste, uma participação da ordem de 13,8% no PIB, enquanto a nossa população é de quase 28%. Então, ainda existe essa disparidade entre o Nordeste e as outras regiões do Brasil, e o banco tem esse papel fundamental de ajudar no financiamento, na sustentabilidade, no desenvolvimento dessa região. Aqui eu trago alguns números de forma muito breve do nosso banco, acho que duas características muito importantes que eu coloco. Uma é de ter os maiores programas de microcrédito orientado da América do Sul, e os dois programas, sejam rural, sejam urbano, são do Banco do Nordeste e estão entre os maiores do mundo, como foi colocado, e principalmente de administrar o FNE, que é o nosso fundo constitucional, foi citado aqui, inclusive, por ocasião da reforma tributária, esses fundos tiveram aí o cuidado de, na regulação, não serem afetados. Um pouco do que é o banco para vocês, um banco que tem quase 300 agências, que atua em mais de 2.000 municípios, nos 9 estados do Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo. As nossas unidades de microcrédito já alcançam quase 1.000 unidades, então demonstra a capacidade e a capilaridade de chegar onde ninguém chega com esse crédito para o pequeno, essa importância, e dentre o crédito de longo prazo, e aí a importância do Fundo Constitucional, nós temos a responsabilidade de atuar com mais de 50% dos créditos de longo prazo na região, e aí dá a importância, principalmente, de termos investimento na região, sobretudo na infraestrutura, como eu vou demonstrar. Tudo isso com menos de 10% da rede bancária dessa região. Aqui algumas políticas públicas que são importantes, eu vou chamar a atenção para duas principalmente. A Nova Indústria Brasil, em que a participação do banco dos anos de 2023, 2024 e esse período de 2025 já alcança mais de 23 bilhões de investimentos dentro dos vetores do programa, e a questão do Acredita no Primeiro Passo, que vai lá para outra ponta, que pega o crédito do pequenininho, uma parceria com o MDS, com o Ministério do Desenvolvimento Social, e que nós já temos quase R$1 bilhão aplicados, e aí eu estou falando de créditos de ticket menor do que R$10 mil, ou seja, são mais de 100 mil famílias já atendidas
com esse crédito, com uma taxa de juros muito atrativa, como foi colocada, menor do que IPCA mais 6, como foi dito na regulação, e que contribui muito para o empreendedorismo de quem está começando e de quem está no CAD único. Essa é uma das prerrogativas desse programa. Aqui falando um pouquinho de todas as nossas linhas, e aí a atuação em diversas áreas, seja na inovação, seja na área rural, para dar um dado, por exemplo, 35% do nosso ativo hoje é só agronegócio, então demonstra aí, e eu vou mostrar um pouquinho da pujança do agronegócio nessa região e o quanto isso tem contribuído com o PIB dessa nossa região. Além de saúde, turismo e indústria, que nesse ano principalmente nós temos dado uma atenção especial e aumentamos a participação desse setor no FNE, com financiamento de recursos do FNE, para que nós possamos ter aí também uma maior participação da indústria no PIB do Nordeste. Aqui alguns parceiros que nós temos, além do FNE, outros fundos utilizados, FINEP, BNDES, Fungetu e organismos multilaterais, a exemplo da AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, que contribuiu nos anos de 2023, 2024 e agora em 2025, para que nós possamos utilizar captação externa nas operações de infraestrutura de forma complementar aos recursos do FNE. Aqui algumas ações e resultados, acho que os números por si só demonstram aí como vem crescendo aquela linha maior. É o aumento, a aplicação de todos os recursos do banco, a totalidade das aplicações na região de atuação e além embaixo só do FNE. Fica bem perceptível que o FNE é um fundo importante, corresponde aí a quase 75% do que nós aplicamos, mas fica evidenciado também que no ano de 2024 nós tivemos a maior aplicação da história e que no ano de 2025 nós deveremos ter um valor ainda superior. Aqui demonstra um pouco de como é dividida o financiamento à infraestrutura, e aí eu acho que tem uma relação com a fala anterior, que tratava de energia, qual o secretário aqui colocou muito bem. O banco tem um fator que eu gosto muito de citar, que é o quanto ele contribuiu para a mudança da matriz energética. Lá em 2017, 18 e 19, quando as operações de mercado de capitais ainda não alcançavam as empresas que desejavam fazer usinas eólicas e fotovoltaicas, o banco chegou muito junto disso. E eu me recordo que, naquela época, a participação das energias solar e fotovoltaica na matriz era inferior a 10%. Hoje nós temos aí o quanto o banco já financiou em 2023 e 2024, apenas 19 bilhões de reais em infra, grande parte, 65%, em infraestrutura energética. Se nós considerarmos desde 2019, são mais de 40 bilhões de reais financiados só em energia, e algo que chama muita atenção é que hoje essa matriz, se nós considerarmos só solar e fotovoltaica, considerando também as gerações distribuídas, as GDs, a gente passa de 35% da matriz. Então, sair de 10% para 35%, sabendo que a concentração disso é na região Nordeste, demonstra que, de fato, o banco teve uma participação importante. Saneamento básico é um outro ponto importante, em que nós tivemos, em 23 e 24, um valor 10 vezes o que foi financiado entre 19 e 22, ou seja, demonstra também a contribuição para um setor tão importante. Aqui o que eu falava em relação ao agronegócio, região do Matopiba, que nós atendemos Maranhão, Piauí e Bahia, o quanto o banco já chegou junto dessas operações e contribuiu, apenas de 2020 a 2024, foram mais de 25 bilhões, e a grande parte disso, de fato, são grãos que são financiados, áreas novas, operações de custeio, mas que têm contribuído aí na balança comercial do país e principalmente na pujança que o agronegócio vem tendo, certo? Aqui fica demonstrado os impactos que existem. Eu acredito muito a geração e manutenção de empregos, acho que 500 mil empregos, se nós considerarmos a matriz insumo-produtos, é relevante em qualquer lugar, então fica muito claro isso com esses números, e um pouco das conquistas e perspectivas. O que nós tivemos em 2024, como eu coloquei, não acredita, mais de 60 mil operações, se considerarmos o valor desse ano, são mais de 100 milhões de reais,
44% dos recursos do FNE, ou seja, daqueles 45 bilhões, quase metade foi só para microcrédito, micro e pequenas empresas, mini e pequenos produtores. Então, isso cumpre um mandato que nós temos com o recurso do FNE. Um lucro líquido que foi recorde, a aplicação em importes prioritários, aquilo que eu citei do saneamento e, principalmente, um crédito que foi aplicado com cuidado. A gente percebe que tem uma redução de índice de inadimplência, que o ativo do banco tem melhorado, então demonstra uma aplicação, uma distribuição correta entre os setores, aplicando desde o microcrédito até a infraestrutura, mas com muito cuidado, com um crédito bem concedido, para que nós tenhamos o retorno e possamos fazer novas operações. Aqui um pouco da projeção de aplicações em 2025, fica evidenciada aí a divisão que nós fazemos, ali o agronegócio com quase 20 bilhões de reais, então demonstra a pujança que continua tendo esse setor, a indústria que teve um aumento no apoio, um incremento no apoio que será dado, a infraestrutura e os demais setores que continuam sendo muito bem atendidos. De forma a encerrar e trazendo aqui um resumo disso, acho que alguns pontos que são importantes. O Nordeste é um país, se compararmos aí com outros países, então a gente precisa tratar de forma diferente. Temos aí 4 biomas que têm uma diversidade enorme. A gente percebe, inclusive, no agronegócio isso. Temos um setor sucroalcooleiro, temos sucroenergético, temos um setor de frutas bem consolidado, temos os grãos, a pecuária. Então, isso demonstra que nós temos que atender todas essas partes e que tem muitas oportunidades também. Aquilo que eu falei em relação à disparidade entre PIB e população do país, isso se reflete muito na hora que a gente olha para o PIB per capita. Então, esse gap precisa ser melhorado de fato. A preocupação que nós temos em continuar apoiando a energia limpa, e aí, como eu coloquei, eu entendo que o nosso papel foi muito bem cumprido e vem sendo com a energia eólica e a energia solar, mas nós temos agora outros desafios, por exemplo, no próprio hidrogênio verde, em que já temos pleitos recepcionados e que as empresas possam, o quanto antes, avançar nessa questão e que nós tenhamos a viabilidade necessária para contribuir aí com um país que nós possamos, sim, se tornar um dos maiores produtores, como foi colocado aqui pelo secretário Domingos, o potencial que existe nesse setor. Por fim, a preocupação que nós temos, e isso a gente faz todo dia, de fazer essa transição energética de uma forma limpa, de uma forma justa, que possamos avançar e continuar apoiando, principalmente para que nós tenhamos uma situação social melhor na região, uma menor desigualdade, contribuindo aí para que as regiões cresçam juntas, mas que nós tenhamos uma disparidade menor. O Banco do Nordeste fica à disposição, nós temos nos colocado, para quem não sabe, nós temos um escritório também aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, como uma forma de atender e de atrair investimentos e que nós possamos continuar levando cada vez mais desenvolvimento para a nossa região Nordeste. Um abraço, gente, muito obrigado.